Show. Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a potência de um ponto, certo? É aquela potência de ponto que todo mundo conhece, mas vou só dar uma ideia mais sofisticada. Ele é legal para resolver alguns problemas. E, bom, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vi algumas questões e algumas demonstrações no material do Poti, não sei se é Poti ou Pote que fala, mas é, enfim, no material do Polo Olímpico lá. É bem legal o material, eu só peguei mais por curiosidade e achei legal para gravar um vídeo. E, enfim, basicamente isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre essas propriedades, vou falar alguns exercícios e vou falar também sobre a distância do incentro para o ortocentro de um triângulo qualquer, só em função dos raios da circunferência circunscrita e da circunferência inscrita do triângulo. Então, show. Vamos começar, né? Tá, qual é a definição da potência de um ponto? O que é isso, né? A potência de um ponto P em relação a uma circunferência gama será PO ao quadrado menos R ao quadrado. O que é isso, né? PO, se a minha circunferência lambda tem centro O, é a distância do ponto P ao ponto O, que é o centro da minha circunferência, certo? E o R vai ser o raio da circunferência. Então vai ser essa diferença de quadrados, né? A gente tem outra propriedade também, é que PA e PB são constantes. O que é A e o que é B, né? Quando a gente traça uma tangente, uma secante qualquer na circunferência, pode ser tangente também, uma secante qualquer, a gente vai ter dois pontos aqui dois pontos de encontro com a circunferência. Eles, se a gente chamar eles de A e B, PA e PB são constantes. Show. Esse produto, né? Bom, quando a gente está falando de potência de um ponto, é natural a gente pensar na potência de ponto, naquelas relações que a gente conhece, das retas secantes, do ponto interior da circunferência, reta tangente. A gente conhece aquilo, né? Demonstra por semelhança, é bem tranquilo de demonstrar. Você pega aqueles triângulos da circunferência, você vai ver que alguns árcos são comuns, enfim, bem fácil de demonstrar por semelhança. Então, é natural a gente pensar nessas coisas. Então, tá, para a gente encontrar as nossas relações, nossos resultados, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro pensar no produto PA-PB, né? Que a gente já viu que ele é constante na nossa definição. Então vamos ver por que isso é importante, né? Vamos lá. P A vezes PB. Bom, aqui eu já escrevi um pouco, né? Mas esse aqui é o centro da circunferência, de raio R, né? Que está no ponto P. A e B são os pontos da circunferência que se encontra com essa reta secante que se encontra com a circunferência. Eu chamei essa circunferência de gama 1, certo? Essa é gama maiúscula, meio esquisito mesmo, parece uma forca. Mas enfim. Bom, o que eu fiz? Eu tracei a distância de A a O, a distância de O a B, e eu tracei uma altura em relação à reta B. Tá possível reta B. Então, como que a gente vai fazer essa demonstração? Olha só. Se a gente quer o produto PA-PB, olha só. Vamos pegar em relação ao PM. PM, o que é PA? PM menos M, né? Seria então PM menos M. O que seria isso também? O PB, né? São PM mais M. Tá, essa aqui é uma diferença de quadrados, né? E a vezes PB é igual a PM ao quadrado menos M ao quadrado. Tá, mas por que eu estou fazendo isso, né? Eu quero fazer aparecer essa definição para eu substituir e eu ter uma relação legal. Então, o que a gente pode fazer? A gente não usou essa distância PO ainda, né? Vamos escrever o que ela é, né? Com Pitágoras, olha só. PO ao quadrado dá pra ver aqui? Tá, pega o quadro inteiro. Só não pega você no cantinho. Show. PO ao quadrado é PN ao quadrado mais ON ao quadrado, né? A gente consegue fazer isso aparecer aqui, né? Se a gente somar OM e diminuir OM, né? Se a gente percebe que a gente vai ter um sinal de menos aqui, né? O que é OM mais M quadrado, né? OM ao quadrado mais M quadrado é raio. Então vamos escrever isso, né? Multiplica, né? PA vezes PB. PM eu vou deixar. Mais o OM ao quadrado. Se eu estou consumando o OM, eu vou ter que diminuir o OM.
o quadro interativo aqui, ó, vou botar um menos 1 em evidência. Certo? O que é o m mais m ao quadrado? É ao quadrado. Tá? PAPB. PM ao quadrado mais m ao quadrado, PO ao quadrado. Show. Apareceu minha potência. O que é PAPB? É a potência do ponto P em relação a 1. Show de bola. É isso aí. Tá. Tá, beleza. Agora vamos testar para outro caso. Como é que fica isso? Vou fazer o produto PA-PB, né? PA vezes PB. Nossa, ficou bem feio. O que é isso, né? O que é PA? É M menos PM, né? M menos PM. O que é PB? É PM mais M. M mais M. Show de bola. Faz a multiplicação, né? Frente de quadrados, né? É igual a M ao quadrado menos P ao quadrado. É muito parecido, né? Vamos fazer parecer alguma coisa parecida de novo, então. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o m quadrado parecer um am quadrado, depois eu vou tirar, certo? Então tá, vamos lá. PAPB é igual a m quadrado mais OM quadrado menos OM quadrado. Eu vou deixar ele aqui, né? Mais PM quadrado. OM quadrado mais PM quadrado, o que é? PO ao quadrado. PAPB é igual a m quadrado mais OM quadrado, r ao quadrado, menos PO ao quadrado. Né? Mesma coisa aqui, né? O que é o m quadrado? Ó, m PM é o PO ao quadrado. Percebe que mesmo tendo ponto exterior e ponto interior, a relação é a mesma, né? Só muda o sinal aqui. Né? Fica então R ao quadrado menos P ao quadrado. Então, a gente vai ter menos a potência do ponto, né? Acho que é isso, né? Então, a 2. Show de bola. Bom, fazendo essas definições aqui, só vou botar aqui uma coisa específica também, só para a gente poder fazer uma questão. Não sei se usa ela especificamente da questão, só que acho que vai ser interessante saber disso também. Deixa eu fazer outra referência. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Depois a gente troca de quadro. Bom. Show de bola. O que a gente quer provar também? Eu vou falar sobre eixo radical também no próximo quadro, mas já adiantando esse conceito, olha só o que eu vou ter aqui. A gente vai estar falando depois, né? Enfim, lembrei disso agora, só para não esquecer. Sempre, sendo isso aqui A e B, sempre quando eu traço essa reta aqui, isso aqui é ponto médio. Uma definição, uma coisa que eu vou demonstrar. Eu não sei porque o diretor está falando isso agora, o diretor fala de radical primeiro, então, enfim, trocar de quadro. Show. Bom, vou trocar de quadro agora, volto aqui com a definição de eixo radical, depois de fazer a fala de eixo radical, vou fazer alguns exercícios. Eu acho que esse vídeo eu não vou demonstrar a forma não, porque ela demora muito, então é a forma do em centro do segundo centro. Então só vou fazer alguns exercícios falar sobre eixo radical, seu radical também. E show, trocar de quadro. Show, voltando aqui. Bom, a gente vai falar um pouco sobre eixo radical agora. O que seria isso, né? É o lugar geométrico dos pontos
possui a mesma potência em relação a duas circunferências dadas. Como assim, né? São todos os pontos que, enfim, ponto P, sei lá aqui, que a potência em relação a essa circunferência aqui é igual à potência em relação a essa circunferência. Então a gente quer saber, demonstrar, né? Como que vai ser a forma dessa potência, dessa figura geométrica? Vai ser uma reta, se vai ser uma parábola, se vai ser uma outra circunferência? Como que vai ser isso? Bom, é uma reta. Tá? Então, o que a gente vai procurar, né? Vamos procurar primeiro onde seria o mais óbvio de estar, né? Se tem um ponto P, em que essa potência do ponto em relação a 1 a 2, né? De raios R1 e R2, né? Existe um ponto aqui que a potência é igual, né? Um P0. Nossa. Tá. Queremos verificar, então, se suposição, né? Suposição. Existe um P0 pertencente ao eixo vertical. Tal que P0 pertence a 1 ou 2. Tá? A gente vai trabalhar mais com esse caso que está entre O1 e 2, né? Tá. Como é que a gente faz isso? A gente sabe nem desenhar essa referência, né? É bem simples aqui. O1 e 2. Eu vou chamar O1 e O2 de D. Tá? Eu vou chamar esse cara aqui de X, né? Então aqui é D menos X. Né? Qual que é a potência do ponto P em relação à circunferência? A lambda 1, né? Potência de lambda do ponto P0 em relação a lambda 1 é o quê? É P0, que é x ao quadrado, né? Menos R1 ao quadrado. Show. Mesma coisa que a potência do ponto P0 em relação a lambda 2 é aqui. D menos x ao quadrado menos R2. Né? Então, a gente vai ver, procurar saber se existe uma condição que obstrui esse ponto de existir. Né? Então, vamos igualar, ver se existe alguma coisa, se o cara parece negativo que não deveria, aí a gente percebe que não deve existir. Mas a gente vai ver que existe sim. Então, a gente tem que igualar essas potências aqui, para ver se existe. Tá. X quadrado menos R1 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais x ao quadrado menos 2dx menos r ao quadrado. Só grupo do notável, né? X quadrado vai embora com x quadrado. Vou passar o r para o lado, certo? R1 vai passar para o lado, 2dx vai passar para cá, vou passar o 2d. O que fica então? Fica x é igual a d ao quadrado menos r. Os dois aqui, né? R2 ao quadrado mais R1 ao quadrado. Tá tudo bonitinho, aqui é todo mundo positivo, esse cara aqui também fica positivo, show de bola, acho que não existe nenhuma restrição. Então, existe um ponto no 1 a 2 que pertence ao eixo radical. Então, a gente sabe que o eixo radical existe. Show. Tá, agora mas eu quero saber onde vão estar os outros pontos, né? Quero ver se esse ponto é só um. Esse ponto é único, tá? Não podemos saber que ele é único, mas ele é único. Só existe um ponto aqui nessa reta 1 a 2 que pertence ao eixo radical. E agora o que eu quero provar? Aqui. Eu quero provar que o meu eixo radical, em relação a essas duas circunferências dadas aqui, vai ser sempre uma reta perpendicular ao meu ponto P0 aqui, né?
A1, A2, né? Que passa por P0 nesse ponto, pertence ao eixo radical de A1, A2. Certo? Pertence ao eixo radical das referências lambda 1 e lambda 2. Tá, como é que a gente vai provar isso, né? Traçar aqui. Aqui é bem. Eu não vou provar também que se esse ponto está aqui, sei lá, o ponto P está aqui, então ele não pertence ao eixo radical, porque, sinceramente, quando eu fizer essa demonstração aqui é bem análogo. Então, sei lá, se quiser demonstrar, eu demonstro aí, mas não precisa tanto. Então, tá, vamos lá. Qual que é a ideia? Se eu chamar isso aqui de. Tá, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que eu fiz as minhas anotações, só para não ficar muito diferente. Deixa eu ver aqui. Show. Às vezes eu chamei, né? Tá, não vai ficar muito diferente não. Eu tinha usado o gama, mas não tem problema. Vamos lá. Qual que vai ser a potência do ponto P em relação a gama 1, né? Potência de P em relação a gama 1 vai ser P ao quadrado menos R ao quadrado, né? Potência de P em relação a gama 2 é P ao quadrado menos R2 ao quadrado. Tá. O que a gente tem que fazer aparecer agora? A gente tem que fazer aparecer o P0, a potência do ponto P0. Por quê? A gente percebe que a potência do ponto P0 em relação ao gama 1 e gama 2 é igual. Então, se a gente fizer isso, a gente já está percebendo que o P0 aqui, a gente está percebendo que vai ficar bem bom, né? Você lembra? A gente sabe que P0 ao quadrado e P0 ao 2 ao quadrado. E você escrever isso aqui, né? Que P0 mais O1 P0 ao quadrado é igual a P ao 1 ao quadrado, certo? A gente sabe também que P0 ao quadrado mais O2P0 ao quadrado é igual a P O2 ao quadrado, tá? Substituir isso aqui, né? Como é que fica? P0 ao quadrado mais 1P0 ao quadrado menos R1 ao quadrado P0 ao quadrado, né? Mais O2 P0 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Pô, olha só, aqui, né, é a potência do ponto. São as potências, né? Aqui é a potência do ponto P0 em relação ao gama 1. Aqui é a potência do ponto P0 em relação ao gama 2. Só que a gente sabe que esses caras aqui são iguais, né? Esse a gente está só somando um termo que também é igual, PP0 é igual a PP0. Então a gente tem que a potência, por consequência aqui, né? Potência de lambda 1 de P em relação a lambda 1 e potência de P em relação a lambda 2 são iguais. Então, todos os pontos dessa reta aqui, né, perpendicular a 1 a 2, que passam por esse ponto P0, pertence ao eixo radical, vão pertencer também ao eixo radical. Tá. Bom, já falei disso, falei que o que eu tinha falado foi comentar, né? Aquela propriedade, né? Fazer um ponto médio, provar ela, fazer alguns exercícios. E acho que não precisa fazer esse radical não, né? Já tá ficando muito grande o vídeo. Então tá. Fazer essa coisa aqui de novo.
Show, agora eu vou provar aquela propriedade que eu estava falando sobre essa relação aqui do ponto médio, né? A gente vai ter que y e x aqui são pertencentes ao eixo radical. Quando a gente tem essas circunferências secantes, a gente traça aqui os pontos de interseção, eles vão estar sempre pertencentes ao eixo radical. Quando a gente está nessa reta aqui, esse ponto M aqui, em AB, ele vai estar sempre no eixo radical. O que eu quero provar? Que a M é igual a NP. Show. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Só vou usar o M. A potência do ponto M em relação ao gama 1 é igual à potência do ponto M em relação ao gama 2. Né? Só que qual que é a potência de cada um, né? Vai ser O1M ao quadrado menos R1 ao quadrado e O2 ao quadrado. O2M ao quadrado menos R2 ao quadrado. Né? Então aqui que é isso, né? Que é O1, que é O2. Traça aqui, ó, esse ponto de tangência. Ponto de tangência. Olha só. O1M é hipotenusa aqui, O2M é hipotenusa. Quando eu passo o R para o outro lado, né, que é esse cara aqui, eu vou ter a M e MB. E MB quadrado é igual a MA ao quadrado. MB igual a MA. Significa que M é ponto médio. Fazer uns dois exercícios aqui só para dar uma fixada na ideia, fazer um pouco de semelhança também, né, para entender o estudo. E eu vou falar também do incêndio. Então não volta aí para o terceiro quadro. Show. Voltando aqui, eu falei que ia fazer dois exercícios, fazer só um, e eu não ia demonstrar o negócio do incêndio do 5%, mas eu acho que eu vou demonstrar só porque deu vontade. Como é que vocês vão saber se eu estou mentindo? Às vezes eu estou mentindo. Enfim. Tá, como é que a gente faz? A gente tem uma circunferência gama 1. Vocês vêm com gama? Mano, mais fácil de escrever. Lambda 1 e lambda 2, né? O que a gente faz? A gente traça uma secante que passa por P, né? Esse tem que deixar de cair, inclusive, né? Você vai de. Pega ali no ponto A e no ponto B, ponto P também, certo? E a gente fala que X é ponto médio. Não parece, mas é. X é ponto médio de AB, né? A gente traça um ponto Q aqui, outro ponto posto aqui do eixo radical, ponto Q. A gente traça também passando por X. A gente tem o ponto Z e o ponto Y de interseção. E se a gente tem que X é ponto médio de AB, ele quer que prove que YX é igual a XQ, XZ. Ou seja, X é ponto médio de YZ. Tá? Não é muito difícil provar não, tá? É bem tranquilo até. Como é que a gente vai fazer? A gente vai falar que a potência do ponto X em relação ao gama 2 é o quê? Potência de ponto a gente sabe, né? XP, XB. XZ, XQ. Menos a potência de ponto x em relação ao gama 1, né? Porque ele está interior. Como que fica isso? É o XP, XA. Olha, já está aparecendo um cara comum aqui, né? E como que fica? YX, XQ, né? Sei. Opa. YXZ, XY. Tá bom. Mas é a razão dos dois, né? XP vezes XB. Tô quebrando todo o padrão, né? Fazendo preto, tô falando de azul. Deixa quieto. XP vezes XA é igual a XZ vezes XQ sobre YZ
vezes xq. Xq vai embora com xq, xp vai embora com xa, xb vai embora com xa. Por quê? Porque x é ponto médio de AB. Né? Com isso, a gente provou que yz é igual a xz. Banal. Não é tão fácil assim, não, mas é uma ideia comum. Geralmente eles pedem para provar que uma coisa é igual a outra, que uma coisa é ponto médio. Não sei se está muito presente no curso militar, acho que não. Mas enfim, pode estar, eu não sei. Provavelmente, eu não sei. Então, acho que eu vou fazer a demonstração agora. Certo. Bom, vou tentar fazer uma figurinha bonitinha, que essa aqui ficou bem ruim. Porque, pô, tem que traçar um monte de reta e. Enfim. Eu vou deixar a forma aqui. E ó. É igual a raiz. G ao quadrado menos 2 divisão L5. Se você já quiser sair do vídeo dessa forma, tá aí. Se você quiser ficar na demonstração, vou trocar de quadro agora e fazer o quarto quadro, acho que é. Show. Voltando aqui, nessa figura linda aqui, muito bem feita, inclusive. Né? Assim, acho que vai dar para entender. Bom, o que eu quero, né? Eu quero a distância do centro para o ortocentro, para o circuncentro. Eu chamei de ó porque. Aqui. Então, eu quero essa distância. Tá, qual que é a ideia? A gente faz a relação da potência do ponto I em relação à circunferência maior, né? Vou chamar de lambda mesmo. Não precisa nem de muito. Se a azul tá ruim, vou usar verde para variar. Um café mesmo. Ele vai ficar feio. Nossa, que bom. Agora vai ficar feio mesmo. Lambda. Tá? Então, o que fica? Potência do ponto I em relação ao gama, a menos a potência, né? Vai ser R ao quadrado menos I ao quadrado. I vai ser o que eu quero, né? Por isso que não é muito maluco a ideia de fazer potência do ponto, né? Então agora a gente tem que procurar algumas semelhanças, né? Para a gente tirar essa dependência, né? Porque a potência do ponto, né? O que vai ser? Vai ser o A, o IA, né? Vezes o ID, né? Aí, vezes ID. Então a gente tem que encontrar um jeito de deixar esse produto aqui em função do R quadrado, né? Esse negócio aqui. Você já está vendo que o R quadrado já aparece, né? Então tá. Esquece isso aqui, agora, não vamos pensar mais disso. A gente tem essa relação aqui, a gente precisa só achar esse cara aqui. Qual que é a ideia, então? Tá. A gente sabe que o incentro e o ortocentro, o circuncentro, são o quê? O incentro ele é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo, certo? Então, se aqui é alfa e alfa também, então aqui eu fiz só prolonguei, né, a bissetriz. Aqui é beta também, né? Só prolonguei a bissetriz. Tá bem ruim de ver, né? Deixa eu ver. Nossa, como tá ainda. Bom, enfim. Melhorar aí para a próxima, né? Mas enfim, aqui é alfa, aqui é beta, certo? Aí a gente vê esse arco aqui, ó. Esse aqui é 2 alfa, né? Segundo. Esse cara aqui, ó, vai ter o mesmo arco. Vai enxergar o mesmo arco, certo? Porque é uma bissetriz. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que esse cara aqui, ó, por um escrito também, que é alfa. E isso vai ficar bom, então. Que é alfa. Onde mais tem alfa? Você percebe que eu tracei esse cara aqui, né? Tracei B, E, D. Passei onde D vai passar pelo ponto O, né? Tracei esse cara, né? Nossa senhora. Esse cara é alfa também, porque ele chama de novo.
Tá, mas qual que é a minha ideia fazendo aqui? Se eu fizer ângulo externo aqui, alfa mais beta, vai aqui alfa mais beta, e acabou aí. Alfa mais beta, triângulo isósceles. Interessante, interessante. Eu sei que BD é igual ao que? A ID. Ó. ID igual a BD, trocado. Já tiro a dependência de I, né? Fica bom. E ao quadrado menos I ao quadrado é igual a AI vezes BD. Agora eu só tenho que achar o que é esse AI vezes BD, né? Como que eu faço isso? Tá, olha só. Percebe que quando tem uma circunferência, tem uma circunferência aqui qualquer, tá? Vou dizer que isso aqui é o ponto O, é o ponto central, né? É bem feio, né? Estou fazendo fotografia, mas se isso aqui é raio, isso aqui é raio, qualquer ponto que eu traço aqui, ele vai ter 90 graus, porque ele enxerga o diâmetro, né? É bem básica, né? E onde que a gente tem isso aqui? Bem aqui, né? Por quê? Isso aqui é diâmetro. Pode não parecer, mas é diâmetro. Aqui é raizão, tá? Esse é D, é diâmetro, tá? Então, eu fiz outro traçado aqui. Eu fiz IF, né? Onde F é o ponto de tangência da circunferência interna do triângulo, né? E percebe a seguinte semelhança. Pelo caso do ângulo ão, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é alfa, aqui é alfa. Vou tirar eles daqui, para ver melhor. Aqui é beta, aqui é alfa. Seria então, esse cara seria B, esse cara aqui seria E, esse cara aqui seria D. Esse aqui é o A e F. Questão bem difícil, né? Você vê essas semelhanças todas. E aí, mas acabou agora, né? Porque isso aqui é alfa, né? A gente acha uma relação aqui. A gente vai perceber que vai aparecer exatamente o que a gente quer, né? Vamos lá. Alfa. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver primeiro. E F. Vamos lá. Deixa eu ver se perceber F. Só esse grão aqui. Grão aqui, tá? Deixa eu ver o que a gente quer, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Tá. Isso mesmo, né? Você não fazer besteira aqui, né? Isso aí. Vamos lá. Tá. E F é o quê? É o Rzinho, né? A gente sabe também que O, D, I, E, O é raizão, né? Então, ED é 2R. Isso aqui é 2R e F é R'. Vamos fazer a proporção aqui, né? Não precisa mudar não, acho que vai precisar. Alfa está para BD, né? Alfa. Espera aqui, ó. Deixa esse lado aqui, né? BD está para Rzinho, assim como AI, que está ali, né? Está para quem? 2R. Certo? Não. 2R5 e aí? Comecei pelo grandão, tem que começar pelo grandão. Tipo, cruzado. É exatamente o que eu quero de coincidência. Beleza aí. É igual a 2Rzão. Rzinho. Acabou, né? Aí, BD, né? 2Rzãozinho. Rzinho. R ao quadrado menos I ao quadrado é igual a 2Rzão Rzinho. Passei o R ao quadrado no decimal.
I, ó, e ó, é raiz de R ao quadrado menos 2Rzão. Rzinho. Daqui a gente tira também, só para completar, né, que R quadrado menos 2Rzão Rzinho tem que ser menor que zero, né? Porque eles são números reais, enfim, menor ou igual a zero. Então aqui, ó, R não pode ser zero, então vai ficar que R tem que maior que 2Rzinho. Tá? Relação aqui dos raios da circunferência circunscrita. Né? Bom, é isso que eu tinha preparado para essa aula aqui. Acho que não ficou muito da organização que eu queria, mas a mensagem está passando aí. Então, se não vai perder alguma coisa, tá, pergunta aí. Então, acho que não ficou tão bem explicado nos pontos. Mas estou feliz de gravar, então é isso aí. Muito obrigado, quem aguentou até o final. Enfim, volta aí para mais vídeos no futuro. Muito obrigado.